Olá, queridos, mais uma semana estamos aqui para compartilhar a palavra, para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Confesso que quando eu recebi essa palavra para compartilhar com vocês, achei que não fosse um assunto tão necessário assim. A gente sempre tem as nossas convicções, as nossas certezas, a gente tem muito achismo, a gente acha muita coisa. A gente pensa que algumas palavras não são necessárias para nós, que nós já estamos numa outra etapa. E conforme eu fui meditando nessa palavra, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e eu fui vendo o quanto essa palavra era necessária, o quanto que eu precisava dessa palavra, o quanto que eu precisava compartilhar essa palavra, porque em dias normais Deus ele fala conosco e Deus muda a nossa história em dias normais. Eu me lembrei do apóstolo Paulo. Ele era um homem que ele estava decidido que ele ia para Damasco e ele ia matar os cristãos, e ele estava convicto com a ideia dele de que ele servia a Deus. E de repente ele estava indo para Damasco, ele teve um encontro com Deus e ele caiu do cavalo dele e escamas cegaram os olhos dele. Ele pensava que ele enxergava muito bem até então, ele matava em nome de Deus. De repente ele teve um encontro com Deus e Deus cegou ele para que ele pudesse enxergar quem ele era. Muitas vezes Deus nos cega, Deus faz a gente cair do cavalo para a gente voltar para o caminho, para a gente ver aquilo que Deus vê. Por isso que o salmista ele fala assim: sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração e ver se há em mim algum mau caminho. O salmista ele não falava assim: eu preciso sondar o meu coração. Por que ele não falava assim? Porque muitas vezes nós sondamos o nosso coração, mas nós não conseguimos enxergar que nós estamos na direção errada. Mas de repente Deus vem com a sonda dele, Deus sonda o nosso coração, Deus vai no mais profundo da nossa alma. E através dos olhos de Deus nós conseguimos enxergar quem nós somos. E a partir do momento que nós enxergamos quem nós somos, escamas dos nossos olhos caem. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. O nome dele foi trocado, nem era mais o Saulo de antes, era o novo Paulo, e ele foi cheio do Espírito Santo. E a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês é a parábola do semeador. Ela se encontra lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 5, que começa assim: um semeador saiu a semear sua semente. Quem seria esse semeador? Poderia ser Jesus, porque a semente era a palavra de Deus e Jesus estava semeando a palavra de Deus. Então esse semeador saiu a semear sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. O que significa beira? Está à margem. Quem é o caminho? É Jesus. Então essas pessoas ouviram o Evangelho, elas ouviram o Evangelho da salvação, mas elas acharam legal, elas acharam Jesus um cara legal, aceitaram Jesus, mas elas não queriam viver em Jesus. Elas não queriam estar enraizadas em Jesus, elas queriam estar à beira do caminho. Se as ordens que Jesus dava interessavam a elas, se isso traria lucro para elas, se isso faria com que elas fossem bem vistas, ok. Mas agora, se aquilo que Jesus ordenava já não era tão bom assim, elas não iam ser muito bem vistas, então não. Então eu não quero, isso não serve para mim. Então elas ficavam à beira. E a beira é um lugar muito perigoso, porque aqui fala assim, caiu à beira do caminho e ela foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Porque a beira do caminho é um lugar muito vulnerável. À beira do caminho você não tem proteção. Se você não estiver enraizado em Deus, se você não ser um com Jesus, você está vulnerável. Você está aberto aos ataques do maligno e ele pode comer e não sobrar mais nada. Foi o que aconteceu com essa semente. Ela estava vulnerável, ela estava à beira do caminho, ela foi pisada e as aves dos céus a comeram. E o versículo 6 fala assim, outra caiu sobre a pedra. O que é pedra? Dura, uma pedra dura. E aí continua assim, caiu sobre a pedra e nascida secou, porque não tinha umidade. Então é uma pessoa que ouve a palavra de Deus,
não fala que não aceita a palavra de Deus, mas o coração é tão duro que não deixa ser transformada pelo Evangelho. Sabe? São pessoas assim que sempre têm razão, não estão dispostas a perdoar, não estão dispostas a amar, não estão dispostas a negar o seu eu, não. Elas são duras. São pessoas que têm convicção e não estão dispostas a abrir mão daquilo que acreditam. Não estão dispostas a viver aquilo que Jesus pede para elas. Quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente caminha com Jesus, a gente vê a humildade que Ele é. O maior exemplo de humildade que Jesus deixou, que é totalmente contraditório de ser uma pessoa dura, de ser uma pessoa autoritária, de dura serviço, foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus se inclinou, Jesus lavou e Jesus falou assim, ó, quem quer ser o maior, seja o menor. A pessoa dura, a pessoa que é dura, jamais ela aceita isso. Jamais ela aceita porque ela é dura, ela não deixa ser tocada, ela não deixa ser transformada por esse evangelho. E no versículo 7 fala assim, ó, outra caiu entre espinhos e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. O espinho é duro e ainda machuca. Já pegou um abacaxi com espinho? Dói, né? Uma rosa com espinho? Dói, porque é duro e machuca. Pessoas que machucam, pessoas que são duras, pessoas que não são acessíveis, pessoas que não são simples. E aí continua assim, ó, 8. Outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto 100 por um. Tendo dito isso, essas coisas, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A outra caiu em terra boa. E essa terra era fértil, e essa terra frutificou. Essa terra deixou com que a palavra entrasse nela e ela fosse transformada. No versículo 12 fala assim, ó, os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem a crer. Essas pessoas, por não ter escolha, elas têm escolha, mas elas não fazem a escolha, por elas não decidir fazer a escolha, elas ficam vulneráveis ao ataque do maligno, e o maligno vem, ele tira a palavra que foi semeada, ele a rouba, e essa pessoa se perde, por causa de estar indecisão, por caminhar à beira, por caminhar próximo a Jesus, mas não caminhar junto de Jesus, a ser um só com Jesus, isso ela não quer. Porque isso não traz para ela benefícios, porque isso não faz com que ela seja uma pessoa legal, muitas vezes perante os outros, porque isso vai gerar muito incômodo para ela. Ela prefere viver a vida dela e não viver a vida de Cristo. Então ela fica à beira, só que isso faz com que ela seja vulnerável e o diabo venha e a roube tudo aquilo que Deus plantou no coração dela. E lendo essa palavra, me veio em Apocalipse, quem puder abrir a sua Bíblia, 3, 15 e 16, que fala assim, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então essa palavra, essa semente, ela caiu em um lugar que era a beira do caminho, não estava em Cristo, era só a beira do caminho. Ela não tinha se decidido estar com Jesus, ela não tinha se decidido ser um com Cristo. E o que aconteceu? Ela não era quente e ela não era fria. Ela não estava longe de Jesus, mas ela também não estava junto a Jesus. E aqui em Apocalipse, Deus fala assim, ó, eu conheço as tuas obras, você não é quente e você não é frio. Você fala que você é cristão, mas você não vive como cristão. Você fala que você é cristão, mas você cumpre os teus deveres de cristão quando não precisa isso sair do teu conforto, quando aquilo que eu falo é bom para você. Mas quando as direções que eu dou não é bom para você, quando você não vai ficar muito legal à vista dos outros, quando o que eu te peço pode gerar dor, aí não. São pessoas que não são quente e não são frio, elas são mornas. E Deus fala assim, ó, eu vou te vomitar da minha boca. Como nós precisamos ter esse cuidado. É um tempo que todas nós, queridas, estamos passando por um funil.
Quem está limpo, limpe-se mais. E quem está sujo, suje-se mais. Não é tempo mais de você ser morno. Não é tempo mais de você ficar indeciso. Não é tempo. É tempo da gente se prostrar na presença de Deus. É tempo da gente se humilhar como igreja de Cristo, como noiva de Cristo, e ser quente ou então ser frio. Sabe? Ou viver para Deus, ou então ir para o mundo. E fazer o que quiser fazer. Porque os dias já estão contados, Jesus está voltando. Não tem por que perder tempo fingindo ser o que não é. Não tem porquê. Não tem por que viver uma vida de aparência para que os outros olhem e para que você seja aplaudido pelos outros. Não tem por que isso. Sabe? Ou você é quente ou você é frio. Viva intensamente aquilo que há dentro de você. E no versículo 13 fala assim, ó: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. Essas pessoas creem em Jesus. Elas creem em Jesus por algum tempo. Mas quando vem a provação, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, elas fogem. Elas não conseguem permanecer em Cristo. Elas não conseguem se firmar em Deus. E em Apocalipse, no capítulo 8, no capítulo 2 e versículo 8, fala assim, Apocalipse, capítulo 2 e versículo 8, fala assim, ó: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Pessoas que se declaravam que eram de Cristo, mas eles não eram, eles eram de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Por que Deus fala assim, ó, as coisas que tem que sofrer? Porque nós, como cristãos, nós que servimos a Jesus, nós passamos por coisas que nós sofremos. Nós passamos por dificuldades que nós sofremos. Nós padecemos, Cristo padeceu, nós padecemos também. Ele foi glorificado, um dia nós também seremos glorificados. Mas está em Cristo, está em Jesus enraizado, você vai padecer, você vai passar por dificuldade, mas você tem que perseverar. E aqui fala assim que ela recebe a palavra com alegria, ela conhece Jesus e ela recebe essa palavra com alegria, ela não nega isso, mas não tem raiz. Às vezes a gente se preocupa com a estética, a gente se preocupa com aquilo que dá de ver, com o exterior, e a gente não para pensar que o mais importante é a raiz, é aquilo que não vê. O mais importante na tua vida não é o que as pessoas veem, o mais importante é aquilo que ninguém vê. O mais importante é aquilo que até mesmo você não conhece. E você precisa pedir para Jesus: Jesus, coloque luz, som do meu coração, me mostra, vê se há em mim algum caminho mau. Porque quando a gente tem essa luz, no dia da adversidade, nós conseguimos vencer, nós conseguimos perseverar. E aí continua assim, ó: eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Sabe? São cristãos. Essa segunda semente é o tipo de cristão que não consegue passar por lutas e provações. Quando vem as lutas, quando vem as provações, elas se escandalizam, porque elas criaram Jesus que vai resolver todos os problemas. Elas criaram Jesus que na casa de crente não passa dificuldade, não tem doença, não tem morte, não falta dinheiro, não falta nada. Elas criaram esse Jesus. De repente, vem as lutas, vem as dificuldades e elas não estão prontas para isso, elas não têm raiz. Então elas não perseveram, elas abandonam. Mas Jesus fala assim: olha, você vai ter que sofrer.
Em Apocalipse ele deixou as cartas, você vai ter que sofrer, você precisa perseverar até o fim. Você tem que passar por essa luta, você tem que passar por essa dificuldade, você não pode desistir. Você não pode desistir, porque se você chegar até o fim, você vai herdar a coroa de vida eterna, a morte não vai vencer. Jesus já venceu a morte, a vitória é nossa, mas as lutas, as dificuldades nós temos que passar, nós temos que perseverar. E aí continua assim, ó, no versículo 13, os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. 14, a que caiu entre espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com preocupações, riquezas e prazeres da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Essas pessoas, elas se perdem. Essas pessoas se perdem com os prazeres da vida, com as riquezas. Essas pessoas se perdem com as coisas que passam, com as preocupações. Quantas vezes nós se perdemos no meio do caminho? Quantas vezes nós ocupamos nossas mentes com tantas coisas que não são necessárias? Nós se preocupamos com amanhã, nós se preocupamos com hoje, nós se preocupamos com o ano que vem, nós se preocupamos com a política, nós se preocupamos com o governo, nós se preocupamos com aquilo que está nas nossas mãos e com aquilo que não está nas nossas mãos, e nós deixamos Jesus de lado. Mas ainda nós continuamos com a fama de que somos cristãos. Muitas vezes nós atuamos até no meio evangélico, nós temos um nome, mas na verdade nós não estamos em Jesus. As nossas preocupações, as nossas motivações não é aquilo que é real, não é aquilo que é verdadeiro, não é aquilo que é fiel. Sabe, e Jesus fala assim, ó, em Apocalipse 3, quem puder acompanhar, do versículo 17 ao 20, ele fala assim, ó: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. São pessoas que ouvem a palavra, elas ouvem a palavra, e com o passar do dia elas são sufocadas com as coisas desse mundo, com as riquezas desse mundo, com os prazeres desse mundo. E quando eu falo riquezas desse mundo, queridas, não fiquem na ilusão que é só o rico, que só aquele que é milionário, que tem um monte de dinheiro que se perde. Não. Tem pessoas ricas que são simples, que são cheias da presença de Deus e que usam os recursos para o reino. Eu conheço pessoas simples, mas muitas vezes o pobre, ele acha que tem a riqueza e aquilo é para ele a riqueza, ele se perde. Sabe, às vezes o pobre, ele é mais ganancioso do que o rico. Aquilo pouco que ele tem é tão precioso para ele, é tão precioso para ele, que aquilo vai afogando a vida dele com Jesus. Ele não confia mais em Jesus, ele confia no dinheiro que ele tem. Ele não confia mais em Jesus, ele confia nos prazeres da vida, no bem que satisfaz ele. Então ele corre atrás de coisas, ele corre atrás de dinheiro, ele guarda aquilo que ele tem, ele não divide com ninguém, é dele. E aqui ele fala assim, ó, estou rico e abastado, eu não preciso de coisa nenhuma. Aquilo que eu tenho tá bom, eu não preciso de Jesus. Eu trabalhei, eu conquistei, eu fiz a minha vida, eu tenho o meu nome, eu não preciso de nada. Não tem gente que é assim. Não preciso de nada, eu tenho tudo. Pra que eu vou querer esse Jesus aí? Pra que eu vou querer negar tudo que eu tenho? Pra que eu tô bem? Olha só quem eu sou. Tem um monte de coisa aí, tem o meu nome, tem riqueza. O precioso, vocês assistiram O Senhor dos Anéis? O precioso, quantas vezes nós temos o precioso nas nossas vidas? E o precioso não está só no rico, o precioso pode estar em lugares pobres. O precioso pode estar em lugares em que a gente menos imagina, em que a gente coloca em primeiro lugar. A gente coloca em primeiro lugar, e em primeiro lugar é o Senhor, em primeiro lugar é o Senhor. A gente coloca essa segurança nossa no nosso precioso. O anel, o precioso. E por o precioso a gente se perde, pelo precioso a gente se vende. Aí a gente tem fama que a gente tá bem, a gente tem fama que a gente é crente, que a gente é super, mega 10, a gente se veste bem e tá tudo certo, tá tudo dominado. Mas não, no fundo, nós estamos perdidos.
nós estamos completamente perdidos, porque o nosso foco já se perdeu. O nosso foco não está mais em Deus, o nosso foco está nas coisas dessa terra. E aqui fala assim: e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quantas vezes nós nos enxergamos de uma forma que nós não somos. Nós enxergamos que nós estamos bem, que nós não precisamos de ninguém, e no final das contas nós estamos morrendo, e nós precisamos de ajuda, e nós precisamos entregar aquilo que tem ocupado o coração, o lugar de Deus. Nós precisamos ver no nosso coração, pedir para Deus sondar e entregar aquilo que tem ocupado o primeiro lugar. Sabe, essa situação aqui que Jesus estava falando, que Deus estava falando, a pessoa estava muito bem, estava muito abastada e ela pensava que estava tudo certo, ela estava convicta. Mas na verdade, ela era uma miserável. Ela era uma pessoa miserável, era uma pessoa que estava completamente perdida. E continua assim, ó: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Por que ouro refinado pelo fogo? Sabe por que ouro refinado pelo fogo a gente não compra? O refinado pelo fogo que Jesus está falando, todas nós passamos pelo fogo, onde nós somos refinadas. E essas experiências com Deus, essa intimidade que gera com Deus, quando nós passamos pelo fogo, quando nós somos refinadas, não tem como comprar. Não tem dinheiro que compre. Sabe, as pessoas até podem parecer que estão bem. Até podem parecer, o joio e o trigo é muito parecido, dá até de confundir. Podem parecer, mas não são. Sabe quando Deus fala assim, ó: compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Porque só o ouro refinado pelo fogo é o que nos enriquece. É só quando nós passamos pelo fogo, quando nós passamos por provas difíceis, por provações, por momentos cruciais em que nós pensamos que nós vamos morrer, quando nós pensamos que nós chegamos ao limite da nossa força e que nós não vamos conseguir e que nós não vamos resistir a passar por aquele momento tão difícil. É quando nós somos refinados pelo fogo. E aí a gente é enriquecido. A gente é enriquecido em Deus. Sabe, o apóstolo Paulo, ele fala algo lindo, em que eu amo essa passagem, que se encontra lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, que ele fala assim: esse homem era rico, ele descobriu o que Jesus estava falando aqui. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O homem que foi passado pelo fogo, o homem que foi refinado por Deus, o homem que foi enriquecido no Senhor, era esse apóstolo Paulo. E ele fala assim, ó: tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. Ele sabia o que era ser desprezado. E quando ele era desprezado, ele era enriquecido. Havia uma alegria, uma paz dentro dele que ninguém tirava. E quando ele era honrado, ele também era enriquecido, e ele não fazia com que os outros se sentissem menor do que ele. Porque ele sabia que ele tinha sido refinado e ele tinha sido enriquecido em Deus. E ele continua assim, ó: de tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele tinha descoberto o que é ser enriquecido. Ele tinha descoberto o que é ser refinado pelo fogo. E ele podia todas as coisas. A gente gosta muito dessa frase. Em carro, colado por toda a casa, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente utiliza ela de uma forma tão pejorativa. A gente utiliza essa frase para conquistar as coisas, para fazer campanha, para fazer tanta coisa, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Se tudo pode mesmo, você quer falar isso, que tudo pode? Deus pode tirar toda a roupa que você tem, você andar pelado e você falar: tudo posso naquele que me fortalece.
Você pode acordar pela manhã e você não ter leite para dar para o teu filho, você não ter comida para colocar na mesa, e você falar, tudo posso naquele que me fortalece. Você quer realmente saber o que é tudo posso naquele que me fortalece? Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E continua assim, ó, vestiduras brancas para se vestires. Não tem outra vestidura que nós cristãos podemos usar a não ser as vestiduras brancas, aquelas que são lavadas no sangue do Cordeiro, onde as nossas vestes se tornam brancas como a neve, onde os nossos pecados são limpos, onde nós somos transformadas, onde nós somos mudadas por Deus. E continua assim, ó, para te vestires, a fim de que não sejas manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Sabe, há esperança para você. Essa palavra pode ser um pouco dura demais e você pode pensar que você está perdido. Por você viver nos prazeres dessa vida, por você descobrir que o teu precioso não é Jesus e que você não é capaz de falar tudo posso naquele que me fortalece como você tem falado. Como se fosse um ditado popular, como se fosse alguma coisa assim qualquer. Tudo posso naquele que me fortalece. Há um poder muito grande, há uma história por trás, há um homem que escreveu isso no meio do sofrimento, no meio de dor, um homem experimentado, um homem que sofreu dores, um homem que foi refinado pelo fogo. Mas essa palavra não é para você se esmorecer, não é para você morrer. Aqui fala assim, ó, eu amo, eu repreendo aquele que eu amo. Jesus não desistiu de você. O semeador, ele não desistiu de você. Há tempo de você entregar o teu precioso. Há tempo de você entregar tudo aquilo que você tem nas mãos de Deus. E falar, Senhor, até que eu pensei que Tu era em primeiro lugar. Até que eu pensei que eu era semente boa e que estava tudo certo para mim. Mas o meu marido é o precioso, os meus filhos é o meu precioso, o meu dinheiro é o precioso, a minha casa é o meu precioso, as minhas roupas, a minha beleza, isso é o meu precioso, o meu trabalho é o meu precioso. O Senhor não é o precioso. Eu repreendo a todos que eu amo. Se Deus está trazendo essa palavra para nós, é que Ele nos ama e que há esperança para nós. Ser fiel, mude de vida, volte no primeiro amor. E aí no versículo 15 de Lucas 8 e 15, a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retém. O que é reter? Guardar. Aqueles que ouvem a palavra e segura. Por que tem que reter? Por que tem que segurar com firmeza? Porque o diabo está à espreita, tentando roubar aquilo que Deus tem plantado no nosso coração. Muitas vezes ele coloca desânimo, muitas vezes ele coloca tantas coisas, picuinhas, tantas coisas na nossa mente, você não vai conseguir, você não vai vencer. Será que você está no caminho certo mesmo? Lembra que ele tentou a Jesus? Será que você é o filho de Deus mesmo? Se você é o filho de Deus, ó, se joga. Sabe, então a gente precisa reter a palavra de Deus como Jesus fez, para não se perder, para não deixar que o maligno venha. E aí, num coração honesto, um coração honesto, aqui não fala um coração perfeito, aqui não fala que para mim viver uma vida com Deus e ser um terreno fértil, eu nunca posso errar. Não fala. Aqui fala um coração honesto, um coração verdadeiro. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele cometeu pecados horríveis, mas ele tinha, sabe o que, queridas? Ele tinha um coração honesto. Seja honesta. Se você errar, não deixe de caminhar, não pare no caminho. A tua terra continua sendo fértil. Seja honesta, fale para Deus, entregue para Deus. E continua assim, ó, se arrependa e dão fruto com perseverança, porque a gente precisa perseverar. Uma coisa que nós precisamos nessa caminhada cristã, queridas, é perseverar, é não parar, é continuar. E em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7
até o 13, fala assim, ó: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Mesmo que você tenha pouca força, não negue a palavra de Deus, não negue o nome do Senhor. E continua assim, ó: eis que farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Eu creio que é esse momento que nós estamos passando, o momento de provação que tem chegado no mundo inteiro, o momento em que a fome tem matado milhões e milhões de pessoas, o momento de guerra, o momento de peste, o momento de necessidades, o momento em que pais matam filhos, em que filhos matam pais, o momento que as crianças nossas estão sendo escravizadas, estão sendo abusadas sexualmente, abusadas fisicamente, abusadas psicologicamente. É um tempo difícil, nós estamos passando por um tempo difícil, nós estamos vivendo na reta final. E como nós precisamos de Deus, como nós precisamos se firmar nessa palavra, como nós precisamos ser perseverantes. E aqui continua assim, ó: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. Eis que venho sem demora. Quando tudo isso acontecer, Jesus deu os sinais. Quando tudo acontecesse, guerra, fome, peste, nação contra nação, reino contra reino, quando nós não esperássemos, quando quase faltasse fé na terra, quando o evangelho fosse pregado por todo mundo, então viria o fim. E aqui o Senhor nos fala: eis que venho sem demora, guarda. Por que ele fala guarda o que tens? Porque é tempo de nós guardar o que nós temos. Porque o que nós temos é tão precioso. É tão precioso que está sendo tentado roubar. Estão tentando roubar de nós. Estão tentando roubar de nós a nossa ética. Estão tentando roubar de nós o nosso caráter. Estão tentando roubar de nós os nossos valores. Estão tentando matar as nossas crianças. Estão tentando trazer ensinamentos diabólicos dentro das escolas, dentro das casas, através da televisão, através da internet, através de tudo. Estão tentando tornar a mentira verdade e a verdade mentira. E Deus fala assim para nós: guarda o que tens. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.